Nessa aula, vamos falar um pouco sobre o tratamento de exceções no PHP, certo? Então, uma exceção nada mais é do que uma ocorrência anormal que afeta o funcionamento da aplicação. Bom, então, para exemplificar, eu vou criar uma classe chamada newsletter. Vou criar aqui apenas um método, tá? Public function, cadastrar e-mail. Vou passar um parâmetro e-mail. Bom, então para cadastrar um e-mail, a gente tem que validar esse e-mail, certo? Então, beleza. Eu vou criar um if. Então, se esse e-mail não for válido, então para fazer a negação, vou colocar uma exclamação e vamos utilizar o filter var. Então, a variável que nós vamos filtrar é a variável e-mail e o filtro que nós vamos utilizar é o filter validate e-mail, tá? Então, se essa condição for falsa, uma vez que a gente usou aqui exclamação, então esse e-mail não é válido, tá? Então, para exemplificar, a gente vai lançar uma exceção informando que esse e-mail não é válido, tá? Então, como é que a gente faz para lançar uma exceção aqui no PHP? Simples. Throw new exception. Exception é a classe base para lançar exceções aqui no PHP, certo? Então, entre parênteses, a gente pode passar dois parâmetros, tá? A mensagem da exceção, este e-mail é inválido, vírgula, e um segundo parâmetro, um código. Vou colocar um else. Então, se esse e-mail for válido, vou colocar só uma mensagem, e-mail cadastrado com sucesso. Ponto e vírgula, end if. Então, aqui embaixo, vamos instanciar essa classe, newsletter, igual new newsletter. Vamos chamar um método cadastrar e-mail. E vamos passar por parâmetro um e-mail inválido, tá? Contato arroba. Vamos ver o que vai acontecer. Atualizando aqui o navegador, perceba que a gente conseguiu lançar a exceção tranquilamente, tá? Veja aqui a mensagem, este e-mail é inválido, certo? Só que lançar a exceção não é o suficiente, a gente precisa tratar essa exceção. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar o bloco try_catch. Então, olha só, antes de chamar o método try, vou abrir chaves e vou fechar chaves aqui depois do método. Então, ele vai tentar executar esse código e caso ele não consiga, ele vai cair aqui no catch. Então, entre parênteses, vamos utilizar a classe exception e capturar todas as exceções que podem ser geradas neste método, tá? Que a gente está tentando executar. E agora é um objeto que contém algumas informações desta exceção aqui que a gente lançou, tá? Quais informações? Por exemplo, vou dar um echo e get message. Se a gente atualizar agora o navegador, olha só, nós tratamos a exceção e exibimos apenas a mensagem. Este e-mail é inválido. Então, a mensagem é apenas uma das propriedades que a gente pode exibir. Nós temos o code, file e line, para a gente mostrar o código da exceção, o arquivo e a linha. Então, olha só, echo, mensagem, dois pontos, um ponto aqui para concatenar,
get message. Beleza? Vou colocar um ponto aqui e um BR para pular uma linha, tá? Então, além do message, nós temos o code, código. Nós temos também o line, né? A linha. E o arquivo, né? O getFile. Tranquilo? Vamos atualizar o navegador. Olha como ficou mais interessante esta exceção. A mensagem que a gente definiu, este e-mail é inválido. O código, olha só, throw new exception, este e-mail é inválido. E o código 1, poderia ser o 121. Olha só, código 121, linha 11, certinho. E aqui o caminho do arquivo, né? C-WAMP64 www cursophp.com index.php. Então veja como foi simples tratar essa exceção. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Forte abraço, até a próxima aula.